Hoje é mais um daqueles dias que nós temos o privilégio de louvar a Deus. Isso mesmo, todas as manhãs quando começamos o dia temos o privilégio, a honra de louvar a Deus, de engrandecer o seu nome, a nossa rocha eterna. Hoje nós vamos ler na palavra do Senhor, lembrar de um salmo, que é muito importante para a nossa vida, Salmo 30, em que o rei, naquele momento, o salmista, revela o seu coração. E antes da nossa leitura de hoje, eu queria compartilhar com você também um texto muito importante da nossa leitura hoje, lá de Deuteronômio capítulo 28, onde Deus alerta ao povo, através de Moisés, sobre as bênçãos da obediência. É um capítulo com 68 versículos, em que 15 versículos falam sobre as bênçãos do Senhor devido à obediência das pessoas, bênçãos que seriam alcançadas por aqueles que foram obedientes a Deus. E o restante de todo aquele capítulo, 50 e poucos versículos, falam sobre as maldições da desobediência. Por isso eu convido você, tira um tempinho na sua casa aí para você ler esse capítulo 28 de Deuteronômio. O primeiro versículo diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordenou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Veja bem, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora vamos dar um pulinho lá na frente e ler no versículo 15, onde fala: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. É dura essa palavra, Mas é uma coisa muito importante para a gente pensar. Se eu tenho Deus como minha rocha eterna, eu devo me apegar às suas bênçãos. Por isso, um alerta para você: leia Deuteronômio 28 e vê o alerta que Deus aquelas pessoas que tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Na nossa leitura hoje do nosso texto, da nossa reflexão, vamos para Salmos capítulo 30, versículo de 1 ao versículo 12. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, como teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Irmãos, é Deus quem nos sustenta o tempo todo. Essa declaração do salmista nos revela isso, porque por passar por muitas dificuldades, soube clamar a Deus e Deus lhe ouvir. Deus não tem prazer em nos maltratar, em nos deixar sofrer. Lembre-se sempre disso. Veja aquela cruz, que ela está vazia. Jesus, o Filho de Deus, veio morrer para resgatar-nos do inferno. O que nós podemos fazer hoje é ser gratos a Deus por todo esse sacrifício e viver uma vida que realmente agrada a Ele. Se estamos firmes, é pela mão dele, a mão do Senhor. Às vezes nos enganamos achando que nossa montanha
estar firme porque somos bons, capazes e autossuficientes. Nada disso. Então Deus, na sua misericórdia e soberania, nos põe em nosso lugar. Basta Ele esconder o seu rosto, basta a dificuldade ser maior do que nós, e a dor nos lembra que somos pó e logo ficamos abalados. Já deve ter acontecido com você algum momento de muita alegria, né? Muita satisfação. E de repente, vinha algo que faz te refletir na grandeza de Deus e lembrar, opa, é Deus que me sustenta. Saiba que tem muitas pessoas que não reconhecem isso e vivem no mundo como se não existisse mais nada a não ser aquele momento que estão vivendo. Nossa fragilidade e debilidade ficam notórios quando Deus se afasta de nós. Sim, o Senhor, sem o Senhor nós não somos nada. A palavra diz que com Deus saltamos muralhas. Isso vale também para aquelas que estão dentro de nós, aquelas dificuldades no nosso interior que encontramos e ficamos rendidos a elas. O maior obstáculo somos nós mesmos, caindo na armadilha de achar que é o nosso braço, é a nossa força, é a nossa sabedoria que nos mantém prósperos e inabaláveis. O salmista passou exatamente por isso. Tudo indo bem, de vento em popa, na maior prosperidade, e ele achando que era o tal, cheio de si, uma fortaleza, o cara. Mas então Deus só escondeu o seu rosto. Deixou o salmista notar que estava pisando em terreno escorregadio, em areia movediça, e neste momento ele caiu em si. Era o cuidado de Deus que o mantinha de pé. A sua bondade que nos levanta e nos leva além. Onde você for e chegar, o que quer que você alcance, é porque Ele lhe deu chão firme sob os seus pés e sustentação por meio da sua palavra. Lembre-se sempre disso. Fora dele você afunda. Facilmente nos esquecemos disso quando tudo vai bem na vida, não é verdade? Por isso ele vira o rosto, só por isso, para nos lembrar que o rosto dele sobre nós, seu favor para conosco, dura a vida inteira, o tempo todo, em todo lugar e situação. Nas situações mais corriqueiras ou em meio a grandes problemas e dificuldades que enfrentamos, Ele é a rocha mais alta, firme, que você, sua torre de libertação, seu alto refúgio, como diz no Salmo 61, versículo 2 e 3. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma fonte, uma torre forte contra o inimigo. Amigos, lembre-se sempre, ainda que o choro dure uma noite, com Deus a alegria vem pela manhã. Aleluia. Há muitas pessoas hoje que não se lembram sequer um segundo de agradecer a Deus e até amaldiçoam Deus por dificuldades, pequenas dificuldades que passam por aí. Mas veja bem, basta Deus cortar o oxigênio da nossa terra, da vida em que estamos aqui. Basta Ele parar de fazer o seu sol brilhar sobre nós. Há situações em nosso planeta, né? Que chegou ao extremo em algumas regiões, o frio é intenso. Muitos graus abaixo de zero, pessoas morrem congeladas. A situação em outros lugares, que o sol é muito forte, a temperatura é muito alta e pessoas morrem devido ao calor. Basta Deus se afastar um pouquinho, nós perecemos. Eu quero lembrar você que é pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus que nós estamos vivos aqui. Embora muitas pessoas não reconheçam isso, mas Deus é amor. E o desejo do coração de Deus é que todo homem, toda mulher, todas as pessoas sejam salvas. Por isso Ele dá sempre uma oportunidade para quem está me ouvindo aí agora nesse momento. Se você está me ouvindo e você não ainda encontrou Jesus e não aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, aproveita esse momento
Se reconcilie com Deus. Aproveite esse momento para agradecer a Ele pelo sol, pelo ar, pela água, pela vida, pelo seu coração batendo aí no seu peito, fortemente, te dando vida, funcionando o seu sangue para correr no seu corpo todo, pelo alimento que você tem, pela oportunidade de estar vivo nessa manhã. Quantas vezes deitamos, levantamos pela manhã e sequer um segundo tiramos para agradecer a essa rocha eterna, a agradecer a Deus pela sua proteção, pelo seu cuidado. É pelas misericórdias do Senhor que nós estamos vivos. Lembre-se sempre disso. Eu gostaria de compartilhar com você um texto onde é feita uma renovação da aliança do Senhor na entrada do povo à terra prometida. Nós lemos agora há pouco Deuteronômio 28, mas no versículo 29, a partir do versículo 18 diz: cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargoso. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Ou seja, se você acha que você vai receber bênção seguindo os seus próprios pensamentos, se você acha que fazendo o que você faz aí, sem consultar Deus, sem ser a sua vontade, acha que virá sobre você bênçãos, você trará maldição sobre a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais, no versículo 20 diz que o Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos e seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terá caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador, de sol e enxofre, de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta, meus amigos, no versículo 25 diz: e a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Portanto, hoje nós temos uma aliança com o Senhor através do seu Filho Jesus Cristo, e muitas pessoas estão por aí negligenciando essa aliança, deixando de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aqui as palavras do Senhor eram para aquela terra prometida, uma terra que mesmo assim teria sofrimentos, mas a nossa promessa hoje é para o céu, é para a eternidade, onde o mal não terá acesso a nós, nem a dor, nem a morte, nem sofrimento algum. Então não vamos negligenciar e esperar maldições virem sobre nós, sendo que nós temos uma bênção maior, ter a presença de Deus sobre nós. Em Salmos capítulo 81, versículos 13 ao 15 diz: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Portanto, irmãos, hoje nós temos uma grande bênção. Saber que temos Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, do nosso lado. A nossa rocha eterna.
Pode acontecer tudo o que for de desgraças no mundo por aí, mas estamos firmes no Senhor. Irmãos, nossa rocha é o Senhor Deus. Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Nós podemos perder pessoas amadas da nossa vida, podemos perder os nossos bens, nosso emprego, nosso trabalho, nosso sustento, mas se estamos com o Senhor, estaremos seguros, porque Deus, esse Deus, Ele tem cuidado de nós. A prova é que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para nos resgatar, mesmo ainda sendo nós seus inimigos devido ao pecado. Ele veio nos salvar e nos trazer de volta a sua presença. Não vamos desperdiçar a oportunidade de nos alicerçarmos na rocha eterna que é o Senhor. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é o teu nome. Quão maravilhoso é viver um momento como esse, de refletir na tua palavra e ver exemplos de pessoas que no passado viveram para te agradar. Também ver as advertências que o Senhor deu àquele povo, dizendo: não faça isso, para você não se distanciar de mim e não cair no pecado e cair na perdição, na maldição. O Senhor é tão bom e maravilhoso que nos alerta para uma nova vida que temos a receber do teu Filho Jesus. Nos alerta para não negligenciarmos o teu grande amor, o teu perdão. Abençoe a vida de cada um que está me ouvindo nesse momento, cada um que tem um compromisso com o Senhor, para que não abandone esse compromisso, para que cada dia se fortaleça mais no Senhor. Abençoe também, Senhor, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer teu Filho Jesus, mas estão me ouvindo aqui nesse momento, que possa despertar em seu coração através do seu Espírito Santo, Pai. Venha conhecer teu Filho Jesus e se render a Ele, fazendo a vontade dEle de servir, o seguir e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado por esse canal, por essa rádio, que tanto tem nos abençoado, nos dando a oportunidade de falar do teu Filho, da tua palavra, do teu Evangelho, da salvação às pessoas que precisam ouvir. Abençoe cada um de nós a andar sempre contigo, porque sabemos que a melhor coisa é ter o Senhor como nosso Senhor, nossa rocha eterna. Quem se compara a ti, Senhor? Quem se compara a ti, que fez os céus e a terra, é dono de todas as coisas e nos trouxe para nos reconciliar, mesmo sendo pecadores, nos dando a oportunidade de mudar de vida. Perdoe-nos pelas nossas falhas e fraquezas e nos fortaleça cada dia mais a ter o desejo no coração de fazer aquilo que te agrada, Senhor. Nós agradecemos porque o teu reino é eterno e é para lá que nós vamos. Nós estamos aqui orando e pedindo, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.